Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina Avaliação e Intervenção Psicopedagógica na Escola. E dentro desta avaliação online, o material que nós vamos utilizar para responder a avaliação online é justamente esse: roteiro, observação e análise do material escolar. Alguns aspectos a serem observados. Eles são de fundamental importância para a resolução da atividade e também, com certeza, de fundamental importância para a nossa aprendizagem, ok? E é preciso que nós avaliemos e observemos alguns pontos. Por exemplo, a interação entre os alunos e o conteúdo. O conteúdo selecionado pelo professor faz com que esse aluno realmente ele viaje nesse conteúdo, faz com que ele se sinta bem neste conteúdo. A relação professor e aluno, como ela se dá? Não dá para existir aprendizagem quando não existe uma boa relação do professor com o aluno. Os procedimentos metodológicos, a didática, a metodologia, o jeito de o professor trabalhar os conteúdos, eles fazem com que realmente aconteça a aprendizagem. A relação aluno-aluno, como é que anda na nossa escola a relação aluno e aluno? Qual é o clima? Qual é o clima existente? Tudo isso influencia para a aprendizagem, a utilização dos recursos, saber quais recursos deverão ser utilizados para determinado conteúdo e a avaliação da aprendizagem. No fim de tudo isso vem a avaliação da aprendizagem. Só há ensino se houver aprendizagem. Não é possível que haja esse ensino e no final, se o aluno não aprendeu, dizer que houve aprendizagem, certo? Então, a avaliação é justamente isso, é chegar ao término de todos esses pontos e compreender, depois de uma análise, chegar ao resultado de que houve aprendizagem, certo? Dentro da nossa disciplina, nós temos alguns exemplos, dentre eles o TDAH, que é um problema, neurológico, ao qual é existente em muitas das nossas escolas, e, na verdade, acredito que em todas as nossas escolas temos algum tipo de transtorno, e é preciso que seja analisado. Por isso que eu coloquei ele aqui para que nós possamos fazer essa análise e entender, compreender o que é isso, para não sairmos por aí colocando tudo de forma empírica, mas que nós tenhamos um pouco deste conhecimento, tá bom? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é basicamente neurológico, caracterizado pela desatenção, falta de concentração, agitação, que é a hiperatividade, e impulsividade. Estas características podem levar o portador a ter dificuldades emocionais de relacionamento, decorrendo daí baixos níveis de autoestima, além do mau desempenho escolar face às reais dificuldades no aprendizado. Então, a TDAH não é nada de outro mundo, não. É aquilo que nós vivenciamos realmente no nosso dia a dia, na escola. Mas, por exemplo, às vezes nos deparamos com alunos inquietos e logo já taxamos como hiperatividade. Não, é preciso saber e entender do que é que nós estamos falando, tá bom? Daí ao psicopedagogo que cabe uma intervenção educativa ampla e consistente no processo de desenvolvimento do paciente em suas diversas dimensões, tais como as afetivas, cognitivas, orgânica e psicossocial. Ou seja, nós como professores, nós temos o nosso limite, sabemos até onde vamos, Porém, logo depois existe identificar o problema e a análise do problema, dependendo do problema, passa para outro profissional. Porém, esse profissional, para ele atuar também, ele precisa que nós estejamos juntos, porque somos nós que estamos no dia a dia do aluno. Por isso que a escola ela requer vários profissionais. E daí
da porta para fora também temos outros profissionais que vão cuidar de tais problemas. Mas é possível que o professor, que o psicopedagogo também, que é o profissional habilitado para solucionar os pepinos, digamos assim, da escola, da educação, até onde vai o seu limite, ok? A papel central no diagnóstico da criança com TDAH, já que é no colégio que o problema tem maior expressão. Para isso foi criado a arteterapia. Como é que essa arteterapia funciona? Ou seja, ela é uma abordagem na qual a arte é utilizada como meio de expressão e exteriorização de sentimentos, permitindo que sejam confrontadas as angústias e potencializando a criatividade do paciente. Então a arteterapia ela vem para ajudar o paciente a desenvolver tais dificuldades, sejam elas emocionais, seja ela de qualquer outro segmento. É a arteterapia que vai ajudar isso. Então, terapia com arte. É assim até algo prazeroso de se fazer. Terapia e arte se envolvendo. E isso tem sido um dos caminhos da psicopedagogia para resolver tais problemas dentro das escolas. Ainda sobre a TDAH, existem algumas técnicas que são mais utilizadas durante o tratamento de um TDAH com o psicopedagogo, como os jogos de exercícios sensórios motores. Nós temos aí exemplos: amarelinha, bola de gude, as combinações intelectuais, damas, xadrez, carta, memória, quebra-cabeça. Quando é apresentado à criança temas e assuntos que ela goste também, isso é importante. Isso pode despertar o gosto pela leitura, curiosidade por conhecer livros, gibis e revistas novas. É bem interessante isso, porque os nossos professores, ultimamente os nossos professores têm sido bem lúdicos. E isso eles têm feito, pode ter certeza que muitas vezes tem solucionado muitos dos problemas de alunos com TDAH por meio dessas brincadeiras, por meio desses jogos, sem ter a noção. Muitos podem não ter tido a noção do que estavam fazendo, mas conseguiram resolver. E assim, nós podemos achar uma coisa de outro mundo, é uma coisa difícil, mas não, é algo do nosso dia a dia, é algo de uma observação, é algo de um conhecimento que diariamente nós estamos buscando e que nós precisamos colocar em prática para que nós possamos solucionar tais problemas. Os contos de fadas também podem ser utilizados tanto na fase do diagnóstico quanto durante a intervenção psicopedagógica. Utilizando esta técnica, o psicopedagogo pode coletar dados cognitivos e mesmo psicanalíticos da criança. Os jogos que possuem regras permitem que a criança, além de ter seu desenvolvimento social, permitem que a criança, além de ter seu desenvolvimento social quanto a limites, possa participar também, saber ganhar, perder, melhorar seu desenvolvimento cognitivo e possibilita a oportunidade para a criança saber onde está, o motivo e o tipo de erro que cometeu, tendo chance de refazer naquele momento da maneira correta. A psicopedagogia na instituição escolar. Alguns teóricos trazem para nós como é que deve se dar essa psicopedagogia na instituição escolar. Mancini vai dizer que nasceu da necessidade de atendimento e orientação a crianças que apresentavam dificuldades ligadas à sua educação. Alessandrini vai dizer que a psicopedagogia estuda o processo de aprendizagem a partir de uma contextualização teórico-prática que advém da pedagogia e da psicologia. Miranda respaldou diversos trabalhos multidisciplinares sobre a aprendizagem e seus desvios, assim como as ações intervencionistas embasadas principalmente na teoria psicogenética de Jean Piaget. Fagali e Vale diz que os estudos caminham na direção de suas vertentes para a psicopedagogia, a curativa ou terapêutica e a preventiva. Então, cada um desses teóricos traz para nós uma visão. Eu coloco assim para vocês
que é importante que nós tenhamos a visão de todos os teóricos, porque em determinado momento nós vamos nos deparar com isso que eles estão falando, com o que cada um está falando, né? Principalmente aqui lá onde Fagali e Vale coloca que sobre a psicopedagogia curativa ou terapêutica e a preventiva. Então, quando nós falamos de preventiva, nós já subentendemos, né? É preciso se prevenir, porém, quando não dá, é preciso buscar a cura de tudo isso. E isso se dá por meio das outras visões de Mancini, Alessandrini e Miranda, que vão observar onde pode estar a raiz de tal problema. A atuação do psicopedagogo na educação infantil. Isso é prevenção. Isso é prevenção, né? É lá mesmo na base, saber como trabalhar, com o que trabalhar. A literatura tem nos apontado que o trabalho psicopedagógico desenvolvido em instituições educativas de educação infantil tem como marca o aspecto preventivo. O psicopedagogo tem a possibilidade de direcionar o seu trabalho para a formação continuada do educador com o objetivo de promover a sua aprendizagem e, consequentemente, a aprendizagem de seus alunos. Tá aí. Prevenção. Na intervenção psicopedagógica, outro ponto importante é a entrevista com a família, a entrevista com os professores, assessorar as famílias e as oficinas pedagógicas. 4 pontos importantes. Nós estamos diariamente com o aluno, mas não dá para buscar solucionar o problema de tal aluno se nós não fizermos essa pesquisa, essa entrevista, esse diálogo com a família, com o professor, e assessorar a família e, consequentemente, posteriormente, o trabalho psicopedagógico por meio de oficinas. Escola e família, responsabilidades compartilhadas. Não dá para trabalhar separado. A escola é a instituição social responsável em ensinar os conteúdos formais exigidos para a formação do cidadão e para a qualificação para o trabalho. É um ambiente cultural onde valores, princípios e normas são transmitidos. Cabe à escola formar o sujeito de maneira integral através da construção do conhecimento, onde aluno e professor, por meio da troca de saberes, possam se relacionar. O professor, como mediador do ensino, deverá auxiliar o desenvolvimento autônomo do aluno e dos aspectos cognitivo, social e emocional do sujeito. Por outro lado, a família, como primeira instituição social formadora da criança, também é responsável por promover o convívio social, o qual deve ter início no ambiente familiar. É necessário que a família e a escola caminhem juntas, com interação mútua, buscando se adaptar às mudanças necessárias para uma eficácia na educação e na aprendizagem. E no aprendizado. Portanto, não dá mais para dizer que existe aprendizagem quando se anda distante, família e escola. A intervenção na escola, um olhar psicopedagógico. Olha só, a atuação psicopedagógica tem como base o pensar, a forma como o aprendente pensa e não propriamente o que aprende, mas sim o roteiro, o caminho. É buscar compreender como eles utilizam os elementos do seu sistema cognitivo e emocional para aprender. O psicólogo, junto ao psicopedagogo, deu-se o nome da psicopedagogia. Portanto, não é à toa que é preciso termos um pouco de psicologia e também de pedagogia para entendermos essa psicopedagogia institucional, escolar, a qual nós estamos falando. Na escola, a tarefa do psicopedagogo visa fortalecer a identidade da instituição, bem como resgatar suas raízes, ao mesmo tempo em que procura sintonizá-la com a realidade que está sendo vivenciada no momento histórico atual, buscando adequá-la às reais demandas da sociedade. As observações: fazer leitura do campo de atuação do psicopedagogo da página 61 a 70. Vai ser muito importante para compreender melhor o conteúdo. Realizar a leitura dos exemplos de casos existentes também na apostila. Isso nos engrandece e nos fortalece, né? E esse vídeo saiu um pouco mais longo porque a apostila, o nosso conteúdo é extenso, certo? Então, tentei correr um pouco, mas
É isso. Deus nos abençoe e bons estudos.